Paz do Senhor a todos, entrando nesta noite com uma palavra da parte do Senhor, aleluia, que se encontra no livro de Efésios, aleluia. O Senhor me deu essa palavra hoje pela manhã e eu relutei muito com essa palavra, aleluia, sem entender no momento que o Senhor estava querendo falar. E com uma demanda muito grande, né, nesses dias que antecede Natal, Ano Novo, a demanda é muito grande, o trabalho, o desgaste, o cansaço, mas eu me deixei, aleluia, ouvir a voz do Espírito Santo, eu me deixei ser convencida pelo Senhor. E agora à noite eu entrei num grupo por acaso também, aleluia, e uma pastora Regina, aleluia, ela também, em áudio, ela ministrou algo sobre essa palavra e o Espírito Santo testificou mais uma vez no meu coração que era essa palavra. Então eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo de Deus venha revelar, abrir a porta da palavra, abrir a porta da revelação, porque de mim mesmo eu não tenho nada, aleluia, mas eu sei que o Senhor quer falar algo conosco nesta noite, aleluia. Efésios 3, a partir do versículo 14, diz assim, apenas o primeiro versículo no momento. Por esse motivo, Paulo está dizendo, por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Aleluia. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito Santo, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Aleluia. Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês e oro para que vocês tenham raízes e alicerces profundas no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, a qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Aleluia. Por esta causa, aleluia, Paulo estava dizendo, eu me coloco de joelhos, aleluia. O motivo da causa era uma causa maior, aleluia. Ele não estava se humilhando, né? Entrando na presença de Deus, se ajoelhando, se humilhando por uma causa própria dele, né? Mas ele estava, aleluia, entrando em oração por esta causa, pela causa da igreja, né? Da igreja na terra, da igreja provavelmente de Éfeso, aleluia, aleluia. Não era uma oração apenas pessoal, mas ele orava pelo estabelecimento do reino de Deus,
aleluia, pela igreja, né? E pelo fortalecimento dos crentes, né? Como eu havia acabado de ler. Então, quantas vezes, né? Nós entramos, né? Em causas que nem são tão importantes e a gente se desgasta em causas que não são nobres, aleluia, que nem tem tanta, né, relevância, aleluia. Mas Paulo está nos ensinando, aleluia, que nós devemos, aleluia, entrar em causas, aleluia, aleluia, em causas, em uma causa maior, que tem um objetivo maior, aleluia, que tem um propósito, aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem sabe, né, durante todo esse ano de 2025, aleluia, você se desgastou muitas vezes entrando em guerras desnecessárias, né, se frustrando, né, aleluia, enquanto que nós deveríamos, né, por algumas causas que são nobres, que são justas, que são mais importantes, né, nós entrarmos diante da presença do Senhor em humilhação, em oração, em jejum. Quem sabe, né, teríamos chegado agora, no final desse ano, aleluia, aleluia, já com muitas respostas das quais nós não tivemos, porque, aleluia, a causa, aleluia, ela tem que ser nobre, aleluia. Muitas vezes a nossa causa é muito pessoal, muitas vezes nós olhamos somente para nós mesmos, mas Paulo não, aleluia, ele estava preocupado, aleluia, com os crentes, aleluia, ele estava preocupado com a igreja, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando ele fala aqui, peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Olha a preocupação de Paulo, aleluia, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces, aleluia, aleluia. Quantas vezes nós, né, nos preocupamos somente, né, com o nosso bel prazer, com aquilo que é importante para nós, e em segundo plano nós colocamos até mesmo a nossa família, nós colocamos até mesmo a igreja, aleluia, mas Paulo em primeiro lugar, aleluia, antes de mais nada, ele estava preocupado com a igreja do Senhor Jesus na terra, para que a gente pudesse hoje compreender, ainda que seja difícil, aleluia, nós compreendermos, como está falando assim, o amor de Cristo em toda a sua largura, porque o amor de Deus é imensurável, não tem como se medir o amor do Senhor, aleluia. O seu comprimento, altura e profundidade, não há como mensurar o amor de Deus, alabassuri canta lamanaia, aleluia. Nós só temos um pouquinho da ideia do que é o amor de Deus, aleluia, porque pela sua palavra, aleluia, o Senhor, aleluia, diz que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem de nós daria um filho nosso para morrer, aleluia, por uma causa, aleluia, como o Senhor fez pela humanidade, o seu único filho, seu Filho unigênito. Então, aleluia, por esse ato de amor, por essa entrega, aleluia, nós podemos imaginar, aleluia, aleluia, quão grande é o amor do Senhor por nós e pela humanidade. Era isso que Paulo estava preocupado, aleluia.
era por uma causa muito maior, aleluia, aleluia, aleluia. Ele estava falando assim, sim, aleluia, embora seja impossível, é praticamente impossível conhecê-lo perfeitamente, o amor de Deus, aleluia. Peço que vocês venham a conhecê-lo, aleluia. A palavra de Deus diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, aleluia, aleluia, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Precisamos ser preenchidos, né? Nos encher completamente da presença de Deus, do Espírito de Deus, aleluia, da sua natureza, da natureza divina do Espírito Santo, para que possamos ser pessoas melhores, sermos pessoas de caráter, pessoas enraizadas, pessoas firmes, pessoas posicionadas, aleluia, na presença do Senhor, aleluia, porque, aleluia, nós estamos no último mês do ano e o Senhor tem falado comigo, aleluia. Daqui a pouco o número vai virar, vai chegar o dia 31, 2025, ele vai passar e vai entrar um novo ano, aleluia, aleluia. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida não vai ser a mudança do ano, aleluia. Não vai ser a mudança de 2025 para 2026. Vai ser, aleluia, a mudança, aleluia, em nós. Nós é que precisamos mudar. Porque o ano é certo que ele irá mudar. Em nome de Jesus. Nós iremos, aleluia, atravessar, aleluia, iremos vivenciar um novo ciclo, um novo ano, um novo calendário, uma nova virada, mas nada vai mudar se nós também não mudarmos, aleluia. Paulo, outrora, era um homem perseguidor da igreja, era um homem que perseguia os cristãos, era um homem sanguinário, era um homem, aleluia, que matava, que consentiu na morte de Estevão. Era um homem que ele acreditava naquilo que ele seguia, né? Ele era contrário, né? Aleluia, às leis de Deus, o povo de Deus, aleluia. Ele acreditava firmemente nisso, aleluia. Mas quando aprove ao Senhor, aleluia, 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 escolher a Paulo, aleluia, aleluia, para contrariar, aleluia, porque muitas vezes o Senhor chama aquela pior pessoa, aquela pessoa que nós não damos nada por ela, aquela pessoa que a gente só vê defeitos, aquela pessoa que a gente olha, aleluia, e fala, não, essa pessoa não. E Paulo era essa pessoa. E tanto que numa passagem, aleluia, o Senhor fala, este para mim é um vaso escolhido, aleluia. Mas quantas vezes nós queremos dizer quem é quem, mas quem diz quem, aleluia, quem é o Senhor, aleluia, aleluia. Nós somos, aleluia, seres humanos, nós temos a nossa humanidade, nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, né? Nós não somos seres angelicais, nenhum de nós estamos com asas como anjos, né? Mas o Senhor, aleluia, ele tem os seus escolhidos. E aprove o Senhor no caminho de Damasco escolher esse homem, a qual nesta noite, aleluia, a palavra do Senhor diz que ele estava de joelhos, aleluia, diante de Deus, e por esta causa, uma causa nobre,
uma causa que um dia ele foi contra, uma causa que um dia, aleluia, ele foi perseguidor dos cristãos, aleluia, mas agora, por esta causa, aleluia, ao qual o Senhor abriu os olhos dele, aleluia, o Senhor teve um encontro com ele falou assim, agora por esta causa, aleluia, se eu fazia tudo de errado, por causas, né, insignificantes, por coisas erradas, agora, por esta causa tão nobre que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual ele foi chamado, eu me coloco de joelho pela Igreja de Cristo. Será que nós, aleluia, às vezes nós nos achamos tão crentes, aleluia, às vezes nós nos achamos que somos tão santos, às vezes nós nos achamos que, porque nós aceitamos Jesus um dia, aleluia, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, nós nos achamos que somos já tão perfeitos, aleluia, mas será que nós, aleluia, aleluia, estamos fazendo como Paulo, aleluia, a causa era nobre, era uma causa maior do que os seus dilemas, maior do que os seus problemas, maior do que as lutas internas, porque Paulo, aleluia, enfrentou, aleluia, muitas injustiças, ele enfrentou, aleluia, muita perseguição, ele enfrentou, aleluia, muita oposição, aleluia, ele teve verdadeiramente a graça de Deus sobre a vida dele, aleluia, aleluia, senão ele não teria, aleluia, se tornado o apóstolo Paulo que ele é hoje, que nós conhecemos, aleluia, porque por pouca coisa nós queremos desistir, mas esse homem, aleluia, aleluia, depois de ter se convertido, aleluia, ele não se gloriou a si mesmo, tem uma passagem que ele diz assim, aleluia, aleluia, ele afirmou, né, com a sua própria boca, ele declarou, aleluia, com as suas próprias palavras em 1 Timóteo 1,15, ele fala assim, Cristo veio ao mundo, ele estava declarando, Cristo veio ao mundo, aleluia, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, aleluia, aleluia. Ele não estava querendo dizer que ele estava em pecado, né, que ele estava em pecado, mas ele estava querendo dizer, né, quem ele era antes de Cristo. Aleluia. Aleluia. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aleluia. Por isso, o grande amor de Paulo, aleluia, pela igreja. Por isso que ele, em Efésios 3:14, ele fala assim, por esta causa, por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai. Se ajoelhar é se humilhar, é reconhecer a grandeza de Deus, o poderio de Deus. Aleluia, é reconhecer, aleluia, que só Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, como ele fez com o próprio Paulo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem outra palavra também que fala aqui em 1 Timóteo 2:8 que eu quero deixar para nossa meditação. Aleluia. Pois os homens orem em todo lugar. Aleluia. Levantando mãos santas. Aleluia. Levantando mãos santas sem ira e sem dissensões. Paulo estava falando, pois que os homens orem em todo lugar, em todo tempo, né? Aleluia. Levantando as suas mãos, clamando. O Senhor Jesus está nos despertando, aleluia. O Senhor Jesus está querendo nos despertar, aleluia, nesse tempo, aleluia, para que a gente venha se levantar, aleluia, porque é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
mas muitas vezes, aleluia, Ele conta conosco. Aleluia, muitas vezes não, Ele conta conosco. A palavra do Senhor diz, eis que eu procurei um homem que estivesse na brecha. Aleluia, mas eu não achei. Aleluia, porque o Senhor desejava livrar o povo, o Senhor desejava, aleluia, aleluia, livrar o povo, e Ele não encontrou um homem que estivesse na brecha. Quem dera que nesta noite nós possamos fazer como Paulo, aleluia, por esta causa, aleluia. O Evangelho é uma causa nobre, aleluia. Muitas pessoas estão aí sem Deus, sem salvação, perdidas no pecado, na prostituição, aleluia, nos vícios, aleluia. Eles estão muitas vezes cegos, eles estão acorrentados, amarrados. O Deus desse século, a palavra do Senhor diz que Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. E o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor Jesus? Será que nós estamos somente orando por nós mesmos? Sim, nós temos que orar por nós, temos que orar pela nossa família, nós temos que orar pela nação, nós temos que orar pelos governantes, pelas autoridades, pelo presidente, nós temos que orar pelas nações. Aleluia. E Paulo entendeu, aleluia, quando ele foi chamado, aleluia, que a causa era nobre, não era apenas sobre ele, a causa, aleluia, não é apenas sobre nós, aleluia, aleluia. Aleluia, mas é sobre, aleluia, o que o Senhor quer fazer, aleluia, através de nós, aleluia, e que vai alcançar outras pessoas, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o Senhor quer um despertamento espiritual da nossa parte, aleluia, aleluia. O Senhor quer um despertamento, aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que em Apocalipse que muitas vezes nós temos nomes de que estamos vivos, estamos mortos. Aleluia, aleluia. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Aleluia, lutei com essa palavra no dia de hoje. Eu sei que existem, aleluia, muitos motivos para nós estarmos aqui nesta noite, aleluia. Não somente pela igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu também sei que muitas pessoas, aleluia, estão passando por dificuldades nesse momento, aleluia. Muitas pessoas estão passando por batalhas espirituais, muitas pessoas estão passando por enfermidades, muitas pessoas estão passando Salabassuri canta Lamanaia, por guerras muito grandes, e muitas vezes elas não têm ninguém para ajudar. Certa vez o Senhor me mostrou uma pessoa, aleluia, o Senhor falou para mim, essa pessoa, ela está travando uma guerra muito grande, ela tem travado uma guerra muito grande, Alabassuri canta Lamanaia, na sua casa, aleluia, aleluia, e ela se sente fraca, e ela se sente impotente, aleluia, aleluia, e o Senhor tem nos chamado para esse tempo, aleluia, para sermos Arão e Hur, porque quando Moisés estava diante de uma grande batalha, ele tinha, aleluia, pessoas que estavam ao seu lado para o ajudarem. E enquanto eles levantavam as suas mãos, porque imagine você ficar com as suas mãos levantadas horas e horas e horas, vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Mas o Senhor, Ele levantou Arão e Hur, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, aleluia, aleluia, eles prevaleciam,
Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, aleluia, eles recuavam, né? E o Senhor deseja, aleluia, levantar Arão e Hur, aleluia, nas nossas vidas, que nós também sejamos Arão e Hur na vida de pessoas. Tem pessoas que estão precisando de uma força, tem pessoas que estão precisando de uma oração, tem pessoas precisando de livramento, tem pessoas que o inimigo tem cercado, cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Existem pessoas nessas condições, pessoas que às vezes são da nossa própria família, pessoas que são, aleluia, que nós conhecemos, que são nossos amigos, aleluia, aleluia. Por esta causa, vamos nos colocar de joelhos nesta noite, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de joelhos pela causa dos nossos irmãos. Ao invés de nós falarmos mal, de nós julgarmos, de nós, aleluia, difamarmos uns aos outros, de nós, aleluia, ao invés de ter uma palavra de bênção, aleluia, né, ter uma crítica, aleluia. Vamos abençoar a ordem do Senhor. O Senhor nos deu uma ordem e nós não podemos revogar. Aleluia, o Senhor nos chamou para abençoar e nós não podemos revogar. Aleluia, ao invés de fofocar, ao invés, aleluia, aleluia, de fazer dissensões, como diz essa palavra, né? Levantem as suas mãos, aleluia, orem, pois que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas. O que são mãos santas? São mãos que não estão em pecado, aleluia, são mãos que não apontam, não tem o dedo apontado para o seu irmão, para o seu próximo. A palavra de Deus diz: quem entrará no santo lugar? Aleluia, aquele que tem mãos limpas, né? Que tem o coração puro, esse é o que entrará, esse é que entrará, aleluia, na presença de Deus, aleluia. Eu vou procurar aqui, porque de última hora o Senhor está me dando essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. É noite de clamor, é noite de oração, é noite, aleluia, de pedirmos a intervenção divina do Senhor, o livramento do Senhor. Aleluia, noite de pedirmos para que o Senhor esteja guardando, para que o Senhor esteja salvando, para que o Senhor esteja curando, para que o Senhor esteja abrindo os olhos, aleluia, daqueles que estão cegos, aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Nós temos que andar na direção do Senhor, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. É noite de vitória, é noite de vitória, é noite de glória. Eu não sei qual é o tamanho da tua peleja, qual é o tamanho da tua guerra, qual é o tamanho da tua luta, mas por esta causa eu me coloco de joelhos nesta noite. Aleluia. Muitas vezes a gente pode não estar de joelhos fisicamente, mas espiritualmente, aleluia, aleluia, eu vou estar, aleluia, de joelhos diante de Deus, aleluia, por essa palavra,
a qual o Senhor tem nos dado para esta noite desse dia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem pode ir ao templo? Quem pode ir ao templo do Senhor? Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Aleluia. O Senhor construiu a terra sobre os mares e os pôs os seus alicerces. Aleluia. Quem tem o direito de subir à presença do Senhor? Quem tem o direito de subir à presença do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto. Será que nós estamos procurando ser correto? Ontem o Senhor me deu uma palavra, a mensagem era, aleluia, Jeremias, desce à casa do oleiro e lá eu tenho uma mensagem para você. Aleluia, eu quero dizer que o Senhor tem uma mensagem para nós. Aleluia, mas é necessário que a gente vá descer à casa do oleiro para receber essa mensagem. Aleluia, como Jeremias fez. Quem sabe, alabassuri canta lamanaia, a mensagem é que nós estamos achando que o nosso vaso está lindo, maravilhoso, que nós estamos bem, mas quem sabe a mensagem é que o Senhor precisa refazer os nossos vasos, que o Senhor precisa fazer um vaso novo, conforme parecer bem aos seus olhos. Aleluia, não é como você acha, aleluia, não é como eu acho, é como bem parecer aos olhos do Senhor, até está parecido como o Senhor deseja que esteja. Aleluia. Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aleluia. O coração do homem é a terra que só Deus anda. Muitas vezes você vê pessoas que têm uma aparência de tão boa, de tão, né, de que é melhor do que todo mundo, de que não peca, de que é perfeita. Aleluia. Mas a palavra do Senhor está falando, aleluia, somente aquele que é correto no agir. Será que nós somos corretos, né? Em todos os nossos atos, na nossa forma de agir, nós somos íntegros verdadeiramente, aleluia. E limpo no pensar, aleluia. Ou será que nós temos pensamentos, aleluia, da qual nós não deveremos pensar de respeito das pessoas, a respeito dos nossos irmãos, né? Quando nós julgamos, quando nós pensamos, aleluia, e que não adora ídolos, aleluia. Quantas vezes, né, nós nos julgamos que nós não somos idólatras, mas muitas vezes há muitos ídolos ao qual o Senhor ainda deseja arrancar de nós, aleluia. Nós é que precisamos identificar, aleluia, quais são os ídolos, aleluia, aleluia, que nós carregamos no nosso coração, quais são os bezerros de ouro, aleluia, que nós estamos carregando, aleluia, aleluia, e achando que nós não somos idólatras, aleluia. Quem não adora ídolos, nem faz promessas falsas, o Senhor Deus o abençoará. O Senhor abençoará essa pessoa, aleluia, que não fizer essas coisas, aleluia.
O Senhor o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto a Deus, ao Deus de Jacó. Aleluia. É porque eu não estou com uma Bíblia que eu estou procurando já há dias, não sei onde se encontra a minha Bíblia. E essa tradução é uma tradução tanto diferente que eu não estava acostumada a utilizar essa tradução. Aleluia, mas na outra tradução diz assim: quem entrará, né, no santuário do Senhor, aquele que é limpo de coração, aquele que não suja suas mãos, aquele que não difama o seu irmão, aquele que tem um coração limpo, que tem as mãos limpas. Então é uma tradução totalmente diferente. Se você puder estar lendo depois na sua casa, você pode ver. Aleluia, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor deseja, aleluia, que nós sejamos essas pessoas. Aleluia, aleluia. Que assim como Paulo se reconheceu o pior, né, dos pecadores, ainda que ele já havia sido salvo, redimido, lavado, né, mas, né, nem por isso ele ficou se gloriando, porque da mesma forma que Deus fez essa obra maravilhosa na vida dele, ele sabia, aleluia, que Deus queria fazer na vida de tantas outras pessoas. Aleluia, por isso que ele fez essa declaração: Senhor, o Senhor veio ao mundo, aleluia, para salvar os pecadores. Aleluia, e eu sou o principal deles. Aleluia, é um sinal de humilhação, de reconhecimento, porque quantas pessoas são soberbas, quantas pessoas são orgulhosas, quantas pessoas, aleluia, acham que nem pecado elas têm. Aleluia, quando a palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aleluia, se não fosse, aleluia, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nenhum de nós escaparíamos, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas nesta noite, assim como Paulo, eu me coloco de joelhos, aleluia. Eu me coloco de joelhos por esta causa. Eu não sei qual é a tua causa nesta noite. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua impossibilidade, qual é a tua dificuldade. Aleluia. Qual é a situação que você olha assim e você pensa: meu Deus, só o Senhor é Deus. Não tem jeito, não tem solução. Aleluia, mas para Deus tem. Mas para Deus tem. Na verdade, todos nós sabemos, aleluia, aleluia, que a solução dos nossos problemas, aleluia, aleluia, ela está em Jesus. Mas a nossa carne, ela é tão podre, ela é tão fraca, ela é tão, né, pecadora, que mesmo a gente sabendo que tudo que nós precisamos está no Senhor, aleluia, nós ainda, né, nossa carne resiste para estar aos pés do Senhor, resiste, aleluia, para buscar a Deus, resiste para se consagrar a Deus, resiste para adorar a Deus, resiste para ficar 5 minutos de joelhos, sabendo que Ele é o dono de tudo. Ele, aleluia, é o dono da nossa vida, Ele é o dono do universo, Ele é o dono da prata, do ouro. Ele tem nas suas mãos tudo aquilo que nós precisamos. E nós, sabendo disso,
Era para nós estarmos de joelhos como Paulo. Aleluia. Por esta causa, Senhor, eu vou ficar de joelhos até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, até que o Senhor responda. Não importa se o Senhor vai responder hoje, se o Senhor vai responder amanhã ou depois da manhã. Existem causas, existem bênçãos, alabassura e cantalamanaia, que o Senhor deseja em nos entregar. Existem bênçãos que já estão, aleluia, preparadas, aleluia, aleluia, e que o Senhor está esperando somente para nos entregar, aleluia, mas muitas vezes Ele espera, aleluia, aleluia, Ele nos espera, aleluia, e nos encontra, e não nos encontra, e Ele quer entregar, aleluia, mas nós estamos distraídos, aleluia, a maior distração desse século, aleluia, aleluia, é a rede social, os meios de comunicação, né? Roubaram, né? Tomaram o primeiro lugar. Muitas vezes, quando nós acordamos, se a gente não vigiar, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver a notificação. Já vem aquele toque de notificação e a gente já vai direto, sem antes falar com o Senhor, né? E são muitas as distrações, inúmeras as distrações. O inimigo, ele tenta de todas as formas nos distrair, porque ele nos distraindo, aleluia, ele impede que a bênção que você está esperando há tanto tempo, ela chegue nas tuas mãos, e às vezes ela está tão perto, às vezes ela está tão perto, aleluia. Eu tenho um testemunho de uma amiga minha, a pastora Lucy, a irmã dela, antes de ficar grávida, né, ela ficou muitos anos, aleluia, sem gerar, mas o Senhor já tinha preparado, aleluia, o Samuel já estava preparado, o Samuel, aleluia, ele já estava ali, nas regiões celestiais, aonde ficam as nossas bênçãos, aleluia. E eu me lembro de que ela contou um testemunho de que ela viu, aleluia, 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 o Samuelzinho já preparado, aleluia, aleluia, para chegar, aleluia, aos braços da Eliane, aleluia. Assim como Ana também. Quando Ana subia ao templo ano após ano para buscar ao Senhor, aleluia, em amargura, em tristeza, aleluia, aleluia, e parecia que era apenas mais um ano e que nada mais ia acontecer, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, mas algo aconteceu, aleluia, aleluia, aleluia. E nesse dia que parecia apenas um dia comum, aleluia, o de repente de Deus aconteceu na vida de Ana. E a Ana desceu do templo, aleluia. E ela estava orando, ela estava chorando, e ela só movia os seus lábios, pelo que o sacerdote Eli a teve por embriagada, então ele falou: como falas, né? Uma louca mulher, ele usou uma palavra, né? Uma palavra dura para com ela, e ela falou assim: não, meu Senhor, eu sou apenas uma mulher amargurada de espírito. Aleluia, aleluia. Ela poderia ter respondido ele, né? E pedido até a sua bênção, respondido mal, porque ele a teve por embriagada, mas
Aleluia. Então ele falou, o Senhor usou a boca dele, imediatamente ele falou: vai e seja conforme a tua petição. Aleluia. E o Deus de Israel conceda a tua petição. Ana desceu, aleluia, aleluia, desceu ao templo, aleluia, aleluia. E ela concebeu a Samuel. Aleluia, eu quero dizer que a tua vitória está nas regiões celestiais. Tem muitas bênçãos retidas nas regiões celestiais. E o que você está fazendo, aleluia, aleluia. O que você está fazendo para que a bênção chegue até as tuas mãos, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É noite de vitória. O Senhor deseja, desejo do Senhor nos abençoar. Eu não me canso de dizer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, o Senhor é presenteador. A palavra do Senhor diz que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha de dia e de noite, ele não dorme como eu e você. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Aleluia. Mas nós muitas vezes não conseguimos vigiar 1 hora, como ele falou para os discípulos ali no Getsêmani. Vocês não puderam vigiar nem 1 hora comigo? Aleluia, aleluia. Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas naquele momento, aleluia, ele estava passando pelo pior momento da sua vida. Ele estava ali no Getsêmani. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas ele falou: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres, Senhor. Aleluia. Mas muitas vezes nós precisamos, aleluia, aleluia, de Arão, de Ur. Nós precisamos, aleluia, de alguém que se levante a nosso favor. Aleluia, de alguém que se levante na nossa casa, na nossa família, de alguém que se levante, aleluia, aleluia, pela minha mãe. Aleluia, certa vez o Senhor me deu uma visão da minha mãe. Aleluia, aleluia. Ela estava aprisionada. Ao mesmo tempo que ela está livre, ela não está numa prisão, numa cadeia, mas o Senhor me mostrou ela aprisionada. E quantas vezes o inimigo ele vem para aprisionar as pessoas, aleluia, né? Colocar jugo sobre as pessoas, aleluia. A palavra de Deus diz que o jugo do Senhor é leve, o meu fardo é leve e suave, mas Satanás ele gosta de colocar peso sobre as nossas vidas, né? Ele vem para acorrentar, ele vem, aleluia, para prender, para tirar a liberdade. E a palavra de Deus fala que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. E eu entendi isso quando eu vi a minha mãe em espírito presa, aprisionada, aleluia, por pessoas que estão cativas dentro da casa da minha mãe, pessoas cativas. Existem pessoas, irmãos, que estão cativas em cativeiros espirituais, aleluia, e que só a poderosa mão do Senhor Jesus pode arrancar elas de lá, aleluia, cativas nas drogas, cativa nos vícios, cativas nos jogos, né? Todo dinheiro que pega é para jogar, para destruir, cativo na prostituição, cativo no adultério, alabassuri canta lamanaia,
Mas nesta noite, eu não sei qual a tua necessidade. Talvez você esteja desenganado, talvez você esteja passando por uma prova muito grande, porque quando a prova, né, ela é na nossa carne, né? Só nós sabemos quando nós somos tocados na nossa carne. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja enlutado e ainda não conseguiu vencer. Aleluia. Esse luto não conseguiu, aleluia, né? Aleluia, mudar para uma outra estação. Talvez você esteja aprisionado em um relacionamento que você deseja sair e não consegue. São tantas situações, mas o Senhor te visita nesta hora. Coloque agora diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Através dessa palavra de Paulo, por esta causa eu me coloco de joelhos. Se coloque de joelhos pela tua causa. Quem sabe até o final do ano, alabassuri canta lamanaia, alabassuri anda lamassaia. Aleluia. O Senhor não vai te entregar a tua vitória. Você está achando tão difícil, você está achando tão impossível. Aleluia. Mas por esta causa, se coloque de joelho. Se coloque de joelho pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido. Te coloque de joelho, aleluia, pela tua igreja. Te coloque de joelho para que a igreja seja fortificada pelo Senhor, como Paulo estava orando. Se coloque de joelhos para que a igreja seja batizada com o Espírito Santo. Hoje nós vemos os jovens se convertendo. Passam 6 meses, passam 3 meses, passam 1 ano e os jovens não têm mais aquela sede, aquela busca de serem batizados com o Espírito Santo. No meu tempo, aleluia, o maior desejo da minha alma era ser batizada com o Espírito Santo. Aleluia, vamos estar orando pela igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Aleluia, nós sabemos que, aleluia, aleluia, é nós que temos que mudar. O ano vai mudar. Isso é certo, o ano vai mudar. Chegar dia 31, quando der a meia-noite, aleluia, aleluia, nós vamos passar, atravessar para um outro ano, um ano de 2026. Aleluia, mas nada vai mudar se nós não mudarmos. Nada vai mudar se nós não tomarmos um posicionamento. Nada vai mudar se nós não desejarmos ser confrontados, né? Corrigidos, né? Aleluia. Para que o Senhor venha fazer uma grande obra na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Quando Paulo disse que ele era o pior dos pecadores, ele estava lembrando de quem ele foi, o perseguidor da igreja. Não é que ele estava em pecado, não. Ele estava lembrando de onde o Senhor o tirou. Aleluia. 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 Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos os dias nós precisamos ser libertos. Todos os dias nós precisamos ser salvos. Todos os dias a nossa carne limita contra o nosso espírito. Todos os dias aquele a quem mais nós alimentarmos, aleluia, é que vai prevalecer. Se é a sua carne que você vai alimentar com as coisas da carne, aleluia, é na carne que você vai viver. Mas se você alimentar o seu espírito, aleluia, você viverá, aleluia, as coisas do Espírito, aleluia. Eu vou estar orando agora nesta hora para não me prolongar mais. O vídeo está ficando extenso,
Aleluia. E essa foi uma direção do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Para um posicionamento. Aleluia. Diante do Senhor. Aleluia. Coloque as suas causas. Antes do final desse ano, coloque as suas causas aos pés do Senhor. Coloque o seu joelho no chão e apresente as suas causas. Aleluia. Faça uma carta para Deus e coloque, Senhor. Aleluia. Aleluia. Não coloque somente aquilo que você precisa. Aleluia, porque nós precisamos de muitas coisas. Faça os seus pedidos pessoais. Aleluia, mas peça também transformação. Peça também pelas pessoas que você quer ver alcançadas pelo Evangelho, que você quer ver liberta, que você quer ver salva, que você quer ver curada. Aleluia. E o Senhor te ouvirá. Aleluia. Faça uma carta para o Senhor. Aleluia. Ainda dá tempo. Aleluia. Escreva uma carta para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nos mínimos detalhes daquilo que você deseja, que você sonha. Porque quantas pessoas já deixaram de sonhar? Quantas pessoas já deixaram de acreditar? Aleluia. É necessário. Aleluia. Aleluia. Que nós venhamos, aleluia, crer. Aleluia, confiar, crer, confiar, aleluia, nas promessas do Senhor, aleluia, aleluia, crer no agir do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, perante a Tua presença nesta noite, por esta causa, pela causa dos meus irmãos nesta noite, eu me coloco de joelhos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, vai desembaraçando, Senhor, tudo que estiver embaraçado. Aleluia, Senhor. Vai movimentando tudo que estiver parado. Deus, em nome de Jesus, aleluia, vai visitando, Senhor, as causas impossíveis, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Vai mexendo nos papéis, nos documentos. Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai fazendo uma grande obra, uma obra salvadora. Existem Saulo, Pai. Saulo de Tarsos, Pai. Na família de cada um, Senhor, sempre tem um Saulo de Tarso. Aleluia. Que precisa, Senhor, em nome de Jesus, ser convertido. Que os seus olhos sejam abertos, que o Senhor venha, Senhor, tirar toda a cegueira espiritual, repreender todo espírito de prostituição, de pombagira. Deus, em nome de Jesus, tudo que tem amarrado, do alto da cabeça à planta dos pés, toda palavra de maldição, toda alabaçura e canta lamanaia, toda obra de feitiçaria, de inveja, Pai, em nome de Jesus, Pai, põe por terra toda inveja, porque tem pessoas que têm inveja, aleluia, não é do carro, muitas vezes não é do dinheiro, é algo maligno que é algo inexplicável, simplesmente é da pessoa. Você pode não ter muita coisa, você pode não ser nada, modo de dizer. Aleluia, mas o inimigo vem no coração, porque a inveja, aleluia, ela é um sentimento, ela é abstrata, você não consegue ver, aleluia, aleluia, aos olhos naturais, aleluia, você não consegue ver a inveja, aleluia, somente quando o Senhor, aleluia, Ele abre os teus olhos espirituais, Ele te dá o discernimento, aleluia, você descobre quem é a pessoa, que ela te inveja, que ela deseja o teu mal, que ela fala mal de você pelas costas, que ela rouba os teus amigos de anos que você, tem pessoas que você apresenta os seus amigos
e ela mesma rouba os teus amigos. Aleluia, é um espírito maligno, é um espírito de inveja. Deus, em nome de Jesus, põe por terra, Senhor, em nome de Jesus, toda a mortandade que assola o meio-dia. Deus vai cercando por trás e por diante a nossa casa, a nossa família. Vai colocando, Senhor, o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas da nossa casa, no portão, na entrada. Senhor, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Senhor, aqueles que vão viajar, aqueles que vão passar final de ano fora de casa, Deus, em nome do Senhor Jesus, vai visitando a cada um, vai fazendo uma obra na vida dos meus irmãos. Vai entrar com livramento, Pai. Tu és Deus de livramento. Deus, em nome de Jesus, Pai, vai dando oportunidade. Senhor, vai convertendo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque Tu és o Senhor, Tu és o único, Pai. Nós, por vezes, podemos tentar mudar uma pessoa, mas somente o Senhor, Pai, tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, Tu é Deus que responde. Senhor, quantas vezes eu tenho estado de joelhos por algumas situações, e são situações às vezes tão simples. Aleluia, aleluia, e eu falo com toda simplicidade, Senhor, aleluia. A Tua palavra diz, aleluia, que o nosso nome vale mais do que muitas riquezas, o nosso nome. Quantas pessoas, Senhor, querem colocar o nosso nome na lama, querem usar o nosso nome para difamar, aleluia, aleluia, para denigrir ministérios de pessoas, de pastores, de missionários, de obreiros. Aleluia, mas a palavra do Senhor fala, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E quantas vezes, Senhor, eu tenho orado e quando eu mal acabo de me levantar, o Senhor já vem com a resposta. Muitas vezes, Senhor, eu acabo de orar e uma pessoa vem com uma mensagem. Aleluia. Oi, tudo bem? Como você está? Irmãos, o Senhor é Deus, aleluia, das mínimas coisas. O Senhor se preocupa com as mínimas das mínimas coisas que afetam o nosso coração. Mas Ele é também o Deus das grandes coisas grandes, das coisas impossíveis, das coisas que nós olhamos assim e falamos, meu Deus, não tem como, Senhor, não tem jeito. Aleluia, mas nessa noite o Senhor está te visitando. O Deus de Paulo, aleluia, aleluia. O Deus de Paulo que deixou, aleluia, de orar por ele mesmo, aleluia. Mas, aleluia, ele colocou uma causa nobre diante do Senhor, aleluia, e é por isso que eu e você hoje estamos de pé. Porque quando ele orou pela igreja do Senhor Jesus, aleluia, ele já estava orando por nós, aleluia, para que nós fôssemos enraizados, para que nós fôssemos fortificados, para que nós fôssemos abençoados, para que nós tivéssemos, aleluia, experiência com o Senhor, aleluia, experiência do amor, da bondade, da grandeza, da largura, da profundidade, aleluia. Ele, quando ele fez essa oração, ele nem imaginava, aleluia, que essa oração, aleluia, ela chegaria até nós, aleluia. E nós temos que seguir o mesmo exemplo de Paulo, aleluia. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Se você puder colocar o seu pedido de oração aqui abaixo, aleluia, ao término desse vídeo eu vou estar orando,
aleluia, por cada pedido de oração, para que você venha entrar, aleluia, aleluia, no ano de 2026 em vitória. Eu quero dizer desde já que o ano de 26, aleluia, 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 ele vai ter as mesmas dificuldades que nós tivemos nesse ano, né? O ano vai mudar, mas o que tem que mudar são as nossas atitudes, porque a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições e ponto. Os problemas não vão acabar, as lutas não vão acabar, aleluia. As guerras, elas vão se levantar, as batalhas, as pelejas, mas nós temos um que é o poderoso, todo-poderoso. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, é aquele que peleja todas as nossas guerras e que advoga as nossas causas. Essa é a única diferença, porque entra ano e sai ano, aleluia. Nós temos que estar ciente, aleluia, de que nós temos que estar aos pés do Senhor, porque nós não sabemos o que cada ano nos aguarda. Nós não sabemos. Cada ano é uma caixinha de surpresa. Cada ano é uma novidade. Esse ano de 2025, eu falei esses dias que nós perdemos 2 tios meus, assim, ó, um atrás do outro. Quando que nós esperávamos perder 2 tios nossos, da minha família, um tão perto do outro, 2 meses de um para o outro. Então, irmãos, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso deixar as picuinhas de lado, aleluia. É preciso, aleluia, né? Colocar os pratos a limpo, né? Ao invés de você falar do seu irmão, você chega para o seu irmão e você fala: olha, eu não gostei disso que você falou, ou me falaram isso de você. É verdade? Se você é meu amigo, meu irmão em Cristo, meu amigo de verdade, essa é a atitude do cristão verdadeiro. Aleluia. É chegar e perguntar: está acontecendo alguma coisa entre eu e você? A palavra de Deus está falando: levantai as mãos santas em oração, mãos santas sem ira e sem contenda, né? Aleluia. Aleluia. Para nós, aleluia, recebermos da parte de Deus as nossas bênçãos, existem condições. A única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, ou se nós não perdoamos os nossos irmãos, ou se nós falamos mal dos nossos irmãos, se nós sentamos em mesas, né, ao invés de confraternizar, de ter uma comunhão, nós começamos a falar de fulano, de ciclano, de beltrano, julgando sem saber, né? Porque um disse, o outro falou e o outro testificou e a pessoa não está sabendo de nada. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso impede, isso é impedimento, aleluia. Isso se torna impedimento para que as nossas orações cheguem ao trono da graça e que o Senhor ouça nossas orações. Quando você tiver algo contra o seu irmão, a palavra de Deus diz, você vai até o seu irmão, aleluia, aleluia. E se puder, com mais uma testemunha, aleluia, 1 ou 2 testemunhas, você vai até o seu irmão e conversa com ele, né? Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor está querendo nesta noite, né?
nos retratar com Ele. O Senhor está querendo, aleluia, que nós sejamos abençoados. E às vezes por pequenas coisas que a gente acha que não é nada. Isso não é nada não. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, ninguém sabe, ninguém viu. Aleluia. Aleluia, mas esse é um grande impedimento. Aleluia. Aleluia. De você não receber, de você não ser transformado, de Deus não ter a liberdade de estar fazendo uma obra na sua vida, de você cumprir o seu propósito, a sua missão, de você ser uma pessoa usada por Deus, com sabedoria, com discernimento. Aleluia, o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais, como Ele abriu os olhos do moço de Eliseu. Aleluia, ele estava tão preocupado quando ele abriu a janela, que ele viu aquele monte de inimigos. Aleluia, ele falou, ai meu Senhor, aleluia. Aleluia, e Eliseu falou, Senhor, ele orou, Senhor, abre os olhos desse moço. Às vezes é necessário o Senhor abrir os nossos olhos. O Senhor falou, abre os olhos desse moço, aleluia, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, porque eles vieram na tocaia, aleluia. As guerras, elas eram, aleluia, anunciadas, aleluia. As guerras não eram naquela época, aleluia, aleluia, eles não seriam pegos desprevenidos, aleluia, aleluia, aleluia. Mas naquela época, Deus tinha um profeta, aleluia, que ele, aleluia, que quando ele entrava no quarto dele, no secreto dele, como alabassuri canta lamanaia, aleluia, Paulo estava de joelhos diante de Deus, o céu se abria para, aleluia, o profeta Eliseu, e ele falava, é isso e é isso, não passem por aqui, porque o inimigo está vindo por aqui, não passem por ali, porque o inimigo está vindo por ali, aleluia, até que o rei falou, aleluia, para o seu exército, quem de vocês estão me traindo? Aleluia, aleluia. Aí um dos servos falou assim, não, meu Senhor, nenhum de nós estamos te traindo, mas, aleluia, existe um homem, aleluia, o profeta Eliseu, que quando ele entra no seu quarto e fecha a porta, o Deus de Israel, aleluia, ele revela o que está escondido. Aleluia, eu quero dizer, alabassuri canta lamanaia, aleluia, que o Senhor ainda tem esses profetas na terra. Eu quero dizer, aleluia, que o Senhor ainda tem esses profetas na terra. Aleluia, que ninguém precisa falar nada, que somente de você dobrar o seu joelho, aleluia, na sua casa e falar com Deus, Deus te mostra, aleluia, Deus te mostra a inveja, Deus te mostra a calúnia, Deus te mostra a difamação, Deus te mostra o pecado, Deus te mostra a cova que está para ser aberta, Deus te mostra, alabassuri canta, o livramento que Ele está pretendendo dar, aleluia, para alguém. O Senhor vai te despertar na madrugada, o Senhor fala contigo por sonhos, o Senhor fala contigo por revelações, porque ainda existem profetas na terra. A maior profecia é a palavra de Deus, mas ainda existem profetas na terra. Durante muito tempo na minha vida, quando eu era nova convertida, eu recebi muitos dons da parte do Senhor, mas muitas vezes nós somos meninos, né? Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos como meninos, né? E é somente ao longo do tempo nós vamos amadurecendo, né? Tendo intimidade com o Senhor,
né? Aprendendo, tendo discernimento. E muitas vezes uma pessoa pedia: ora por mim, irmã, porque eu era uma pessoa de oração, né? O Senhor havia me batizado com o Espírito Santo e com fogo. E eu orava, mas eu orava na minha sede, na minha vontade, que era tão grande de que a pessoa fosse curada, e eu profetizava, né? Mas eu Deus não havia me mostrado, né? Mas eu profetizava: não, vai ser curado, Deus vai curar. Então, irmãos, na nossa meninice espiritual acontece muitas coisas assim, mas aí o Senhor vai aperfeiçoando a obra nas nossas vidas. Nós vamos tendo o pé no chão, né? Hoje eu tenho um pé no chão, né? Antes de eu abrir a minha boca, antes de eu falar qualquer coisa, né? A palavra do Senhor diz, né? Que ai daquele que falar aquilo que o Senhor não falou. Quando nós somos meninos na fé, o Senhor até, Ele nos perdoa, porque é pela nossa ingenuidade, é pela nossa fé, pela nossa vontade de ver, né? Mas a gente, né, vai tendo uma caminhada, uma experiências com Deus, de andar com Deus, aleluia, que não nos permite mais, aleluia, ficar profetizando na emoção e nem na carne. Nós precisamos ter o discernimento. A maior profecia é a palavra de Deus, mas o Senhor ainda se revela, assim como ele se revelava a Elias, a Eliseu, aleluia, a Moisés, a tantos e tantos homens de Deus, a tantas e tantas mulheres de Deus hoje, né? Mas não é de qualquer forma e não é de qualquer maneira. Não é, né? Tem que haver uma intimidade, tem que haver uma busca, tem que haver, aleluia, aleluia, né? Uma busca, né? A palavra de Deus diz que nós temos que sair do raso, né? Ezequiel, ele foi convidado a ir para as águas profundas, aleluia, e nós somos convidados, aleluia, pelo Senhor, aleluia, aleluia. O Senhor deseja se revelar a nós, o Senhor deseja dar sonhos proféticos. Eu tive tantas revelações, né, no começo da minha conversão. Eu tive tantas e inúmeras experiências profundas com Deus, aleluia, de arrebatamento de espírito, de revelações que como o próprio Paulo diz, né, nem convém falar, porque, né, não é para a nossa glória, né, é o Senhor manifestando o seu poder em nós. Muitas vezes o Senhor deseja manifestar o seu poder em nós, né? O Senhor tem o querer e o efetuar, aleluia. Quando o Senhor desejou falar, aleluia, com Samuel, ele não vinha de uma linhagem, né, sacerdotal, ele era um simples garoto que a mãe, né, Ana, por gratidão a Deus, entregou ele ao Senhor por todos os dias da sua vida. E ele, né, depois de desmamado, ela levou ele para o templo. E ele ficou no templo, aleluia. E ela subia de ano em ano, aleluia, porque ele ia crescendo, vai trocando suas roupas, ela levava roupas novas para ele. Mas ele, aleluia, não era um sacerdote, aleluia, aleluia. E ele estava no templo com Eli, o sacerdote Eli. Porém, a palavra de Deus diz que naquele tempo, aleluia, a palavra de Deus, ela era escassa,
não se ouvia mais a palavra de Deus. Deus deixou de falar com o seu povo por causa do pecado. Até mesmo com o sacerdote Eli, o Senhor não se manifestava mais a ele, nem por visões, né? E a palavra era rara naqueles dias. Aleluia. Porém, o Senhor escolheu esse menino, aleluia, que foi consagrado pela mãe dele, aleluia, para servir ao Senhor todos os dias no templo. E certo dia ele estava na sua cama deitado, aleluia, e ele escutou a primeira vez Samuel, e ele falou: eis-me aqui, achando que era Eli que estava chamando ele. E ele foi até Eli e ele falou: volte a se deitar, eu não te chamei. E isso foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aleluia. Foi quando Eli teve o discernimento. Ele já havia ouvido a voz do Senhor, aleluia. Ele teve o discernimento e ele falou para Samuel: quando o Senhor te chamar, você fala assim, aleluia, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, aleluia, aleluia. E foi assim que aconteceu. Ele voltou para sua cama e o Senhor chamou, aleluia, Samuel, aleluia. E ele falou: fala que o teu servo ouve, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor deseja falar conosco, mas não é de qualquer maneira. Precisa, aleluia, existir, né, um querer, uma santificação, uma renúncia. Hoje em dia, as pessoas quando começam, né, a se santificar, a se posicionar, né, aparecem os zombadores, aparecem as pessoas que criticam, que acham que as pessoas estão querendo ser melhor do que as outras, né? Mas, aleluia, há uma diferença do que serve e do que não serve. Aleluia, muitas vezes nós queremos o que o outro quer, o que o outro vive. Nós queremos a unção, nós queremos o poder, a palavra, nós queremos, aleluia, mas o preço que a pessoa paga, aleluia, só ela e Deus sabe. Então é tempo de nós, aleluia, pagarmos o preço, aleluia. Se nós queremos viver, aleluia, aquilo que ninguém vive, nós temos que fazer aquilo que ninguém quer fazer. Essa foi uma palavra que o Senhor já tem me dado há um bom tempo. Aleluia, filha, se você quer viver aquilo que ninguém vive, você precisa ir além. Você precisa fazer aquilo que ninguém quer fazer. Então tome posse dessa palavra. Aleluia, seja Samuel e não Eli. É triste, eu fico imaginando como deveria ser triste para um homem, um sacerdote, né? Aleluia. Aleluia, não ouvir mais a voz do Senhor. Aleluia, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais. Que o Senhor possa novamente abrir os nossos olhos espirituais. Que o Senhor possa falar conosco por sonhos, por visões. Aleluia, que o Senhor venha dar discernimento. Aleluia, como o Senhor deu a Eliseu. Aleluia. Aleluia, enquanto o moço estava vendo, né? Aleluia, um exército, aleluia, que tinha vindo contra eles. Eliseu estava vendo carros e cavaleiros e carros de fogo, aleluia. Os olhos espirituais dele foram abertos. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais e a gente vai ver, aleluia, no meio dessa dificuldade, dessa coisa tão grande que tem se apresentado para nós, o Senhor está falando, aleluia,
que o Senhor tem carros e cavaleiros, aleluia, que maior é o que está com você do que o que estão com eles, aleluia. O Senhor já tinha um exército, aleluia, aleluia, para pelejar, aleluia, contra eles, aleluia. E muitas vezes o nosso medo, ele cria, aleluia, gigantes aonde não existem. O nosso medo, aleluia, ele tem o poder de criar, de aumentar, como se nós colocássemos um óculos com um grau bem potente. E às vezes a coisa é tão pequenininha e nós enxergamos ela tão grande, mas é noite de vitória. É noite de vitória e noite de glória. É noite de que o Senhor está repreendendo o mal, de que o Senhor está dando ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele que habitar no endereço, aleluia, aleluia, aquele que habitar, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, esse é o endereço, a sombra do Onipotente descansará, aleluia, porque o Senhor o guardará como uma galinha guarda os seus pintinhos, o Senhor nos colocará debaixo das suas asas e nós estaremos seguros. Aleluia, porque a sua palavra é escudo e é broquel, a palavra de Deus, ela nos guarda. Aleluia. Não temerás espanto noturno. Aleluia. Nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com teus olhos você olhará e verá a recompensa dos ímpios. Deus tem livramento, Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem cura, Deus tem restauração, Deus tem porta aberta. Aleluia, aleluia, aleluia. Por esta causa, pela sua causa, que eu não sei qual é a sua causa, se coloque de joelho. Aleluia, até o dia 31 de dezembro. Aleluia, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Aleluia, eu falei e repito, o ano de 2026 não vai nos isentar de sermos provados. Aleluia, porque para nós sermos aprovados, nós precisamos ser provados. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, mas o Senhor estará conosco. Eu serei contigo, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Aleluia, as águas não te submergirão, diz o Senhor, porque eu sou aquele que passa contigo. O segredo da nossa vida é o Senhor. O Senhor é o nosso maior tesouro. O segredo da nossa vida, aleluia, é passar com o Senhor. É passar 2025 para 2026 com o Senhor, certo da vitória, certo de que Ele já tem preparado, aleluia, a vitória. Aquilo que ainda não se materializou no mundo físico, aleluia, aleluia. Ele já está pronto no mundo espiritual. Você e eu aqui temos que tomar posse, aleluia, daquilo que o Senhor já tem preparado para nós, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos no mundo espiritual. Aleluia, porque nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros. Aleluia, aleluia, de tudo quanto o Pai tem é nosso. Aleluia, se você tem um pai e o teu pai é rico, teu pai tem uma fazenda, teu pai tem gado, teu pai é riquíssimo. Aleluia.
Você é herdeiro do teu Pai. Aleluia. Assim nós somos herdeiros do dono do mundo. Aleluia. Do dono, aleluia, de toda a terra, do Criador do céu e da terra. E nós temos que nos apropriar. Aleluia. Aleluia. Nós temos que ser aquele filho que fica na barra da saia da mãe. Aleluia. É aquele filho que fica na barra da saia da mãe, que fica, aleluia, na barra da calça do pai. É aquele filho que muitas vezes, né, tudo que o filho pede, tudo que o filho quer, o pai, toma filho, toma filha. Quantas e quantas vezes eu tive experiências de um amor paterno que não se compara com o amor de Deus, mas é um amor tão grande também e semelhante. Em alguns momentos de dificuldade que eu passei, às vezes eu ia na casa do meu pai. E eu não me vergonho de dizer isso. Teve pessoas que me criticaram outrora quando eu falei sobre isso numa rede social. Meu pai, ele colocava a mãozinha dele no bolso, tirava um dinheirinho, tirava R$100, tirava R$150, tirava R$50 e me dava. Eu falava, pai, não precisa. Mas ele sabia que eu estava desempregada na época e ele me dava. Aleluia, assim é o Senhor. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Quantas e quantas vezes eu chorei por causa dessas atitudes do meu pai. E que eu vou morrer lembrando disso que ele fez por mim, que ele fez e faz, e por tudo que ele fez por mim. Ele é simplesmente um homem, é o meu pai da terra. A minha mãe também, quantas e quantas vezes minha mãe me abençoou. Inúmeras vezes. Quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará, aleluia, aleluia, todas as coisas. Se vós sendo mal sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial, não vos dará todas as coisas. Aleluia. Por esta causa, se coloque de joelho, não sei qual é a tua causa, mas você sabe, né? Seja 5 minutos, seja 10 minutos, faça um propósito com Deus. O ano ainda não acabou, precisamos estar na presença do Senhor, aleluia, todos os dias, não só no culto, na igreja, mas na nossa casa, aleluia, tem que ser um ambiente, aleluia, onde a presença de Deus habite, aleluia, nossa casa, aleluia, nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, buscar o Senhor em todo o tempo, aleluia, aleluia, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros, diz a palavra do Senhor. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de se humilhar, é tempo de se arrepender dos nossos pecados, como diz, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, aleluia, em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu e você nos chamamos pelo nome do Senhor, se humilhar, a primeira coisa, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, aleluia, aleluia, eu ouvirei dos céus e sararei a tua terra, e te curarei, e te abençoarei, e farei maravilhas na sua vida, amém. É tempo de arrependimento. Hoje quase não se prega mais sobre arrependimento. E o arrependimento,
é diário, todos os dias nós temos que nos arrepender, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, todos os dias nós temos que confessar os nossos pecados, todos os dias nós temos que pedir misericórdia. Amém. Fique com essa palavra, aleluia, essa palavra, aleluia, aleluia. Ela pode ser um divisor de águas para o seu próximo ano, para aquilo que você vai viver, aleluia, aleluia, porque você vai viver, aleluia. Se você crer e se posicionar, você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Coloque seus pedidos aí. Aleluia. Eu vou estar orando após o término desse vídeo e apresentando a Deus a tua petição. Aleluia. Qual é a tua petição? Aleluia. Coloca diante do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você puder agora, esteja compartilhando esse canal. A palavra de Deus diz que nós temos que levar a palavra do Senhor até os confins da terra, né? Muitas vezes nós não temos o poder, né, de viajar, nós não temos o poder de ir a lugares que nós gostaríamos de ir, mas a palavra é clara, aleluia. O Senhor falou aos seus discípulos, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Eu escolhi esse meio através do Espírito Santo que me conduziu, né? Eu lutei muito, relutei, e por vezes eu ainda reluto, mas eu decidi obedecer à voz do Senhor. E eu sei que a palavra do Senhor está sendo pregada aos quatro cantos da terra e até os confins da terra. Aleluia. Se for da vontade do Senhor, ela vai chegar. Aleluia. Que você seja esse propagador do Evangelho. Que você seja essa pessoa também. Use sua rede social, use o seu Instagram, use o seu WhatsApp. Aleluia. Faça a obra do Senhor. Aleluia. Ganhe almas para o Senhor. Pregue a palavra do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, esse canal, ele não é meu. Esse canal, ele é nosso, é do Senhor Jesus. Aleluia. Foi o Senhor Jesus que me deu essa ordem. Não te mandei eu, filha minha. Ser forte e corajosa. Quem sou eu para estar fazendo esses vídeos? Eu, durante muito tempo, eu falava, Senhor, não dá, não tenho condições para isso. Senhor, o Senhor não precisa de mim, já tem muita gente no YouTube, no Instagram. Senhor, o Senhor não precisa, literalmente o Senhor não precisa de mim. Aleluia, aleluia. Mas na verdade o Senhor não precisa de nós, mas Ele conta conosco, né? É privilégio servir ao Senhor. Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco e Ele também conta com você. Se Deus te deu esse chamado para você falar do amor de Deus, use todos os meios possíveis que você puder e pregue a palavra de Deus e deixa Deus te usar, né? Deixa Deus fazer uma obra na sua vida, né? Cumprir o teu propósito, a tua missão, a missão que o Deus te confiou. Aleluia. Não olhe para a esquerda, para a direita, não ouça as vozes, né? Porque são muitas vozes que vão se levantar, as batalhas vão se levantar também. A batalha é grande, a luta é grande, a batalha é espiritual, a batalha ela é física também, né?
mas o Senhor, Ele nos garante a vitória. E lá na frente você vai colher, aleluia, os seus molhos, aleluia, se você for fiel, aleluia, naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, você vai ser fiel. Às vezes eu estou andando, eu estou semeando a palavra como o Senhor está mandando, eu estou andando, eu estou chorando, eu estou questionando, eu estou querendo muitas vezes parar, desistir, mas eu continuo. E lá na frente eu vou, sem dúvida nenhuma, eu vou estar colhendo os meus molhos. E assim será com você também. Eu te encorajo no nome de Jesus. Seja forte e corajoso. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor é contigo, por onde quer que você for. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê o seu like, se inscreva no canal, né? Se você ative as notificações para que quando, né, tiver mais vídeos, você vai ser notificado do próximo vídeo. Compartilhe, né? A palavra de Deus diz: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te, né? Vamos, né? Vamos abençoar uns aos outros, vamos, né? Ficar felizes, aleluia, pela obra dos nossos irmãos. Eu fico feliz quando eu vejo um irmão, aleluia, sendo levantado por Deus, seja em que área for, atuando, fazendo a obra, se dispondo, sendo usado, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de unção. Aleluia, é assim que nós temos que ser. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Seja essa pessoa, aleluia. Seja esse propagador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo na terra, aleluia. E abençoe o meu ministério, aleluia, porque o Senhor confiou esse ministério, aleluia, aleluia. Debaixo de muita oração, de muita resistência, mas o Senhor, aleluia, tem confiado esse ministério, aleluia, eu tenho pago um preço muito grande, aleluia, de zombarias, né, de ridicularização, de ser ridicularizada, de tantas coisas. Mas eu fico com o que a palavra do Senhor diz. Aleluia. Escolha ficar com o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Aleluia. Escolha, ao invés de ouvir tantas vozes, vozes contrárias, vozes que querem te fazer desistir, escolha a voz de Deus. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Amanhã é véspera de Natal, que o Senhor dê a você um Natal abençoado juntamente com a sua família, né? Esse é o dia que o Senhor nos fez, né? Aleluia. Um menino nos nasceu, né? Jesus Cristo de Nazaré. Um menino nos deu, Jesus Cristo de Nazaré, né? E nós celebramos esse dia, porque esse foi o dia escolhido pelos homens, né? Aleluia. E ele merece toda a honra, toda a glória, assim como nós temos o nosso dia, assim como você tem o seu dia, aleluia. O Senhor também tem, aleluia, aqui na terra, o dia escolhido pelos homens, aleluia, aleluia, para que nós estejamos, não é apenas a comida, não é apenas a bebida, mas é a comunhão, é o amor, é a família, está unida, né? Isso é que agrada ao Senhor, é a gratidão ao Senhor,
pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, né? E por tudo que Ele é e significa para nós. O dia é dele e Ele merece ser celebrado, Ele merece ser adorado, Ele merece. Aleluia, aleluia. Que você tenha um Feliz Natal e que Deus abençoe você e a sua casa, amém? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.